Hoje é o dia 30 de setembro de 2021, estamos encerrando este mês, o ano está passando e que bom que a gente tenha aproveitado cada semana estudando a palavra de Deus, trazendo significado, trazendo significância para as nossas semanas. E eu desejo que cada um de nós aqui seja muito edificado, muito edificada com a palavra viva do nosso Deus. Nós vamos orar consagrando ao Senhor esse tempo. Nosso Pai, nós nos reunimos online em nome de Jesus para entendermos melhor a Tua palavra. Espírito Santo de Deus nos conduz aqui nesse tempo, abrindo os nossos olhos, fazendo com que a gente consiga compreender e receber as maravilhas da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, galera, nós chegamos ao livro de Ezequiel. Olha só que maravilha, né? Esse ano nós começamos com Gênesis e já estamos chegando em Ezequiel. Até o final de novembro nós vamos ir até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. E aí, em um ano, teremos visto todos os livros do Antigo Testamento. Que maravilha! Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ter aquela visão panorâmica que nós temos semana a semana. Antes, eu só quero trazer aqui uma fundamentação. Boa noite, Karine. Boa noite. Boa noite. Se alguém mais tem dúvida, né? O áudio ficava pensando, será que tem alguma turbina lá, né? Sou eu que fico enchendo o chimarrão aqui, daí dá esse barulho aqui, tá bom? Gente, eu quero lembrar vocês que nós, quando estudamos cada um dos livros da Bíblia, já começamos em Gênesis, estamos em Ezequiel, a gente não tem como entender tudo o que tem dentro daquele livro. A gente tem uma visão panorâmica e procura entender dentro deste panorama o que estava acontecendo historicamente, qual é o estilo ou os estilos literários que estavam ali, porque existe muita diferença se tem uma história sendo contada ou se tem uma poesia sendo compartilhada, ou se tem uma profecia, ou se tem um outro tipo de linguagem, né? A Bíblia tem muitos, uma parábola. Se eu não entender qual é o estilo literário, eu não vou entender o que está escrito ali. Porque não se trata só de palavras, mas se trata de como essas palavras estão colocadas ali. E não se trata só de como aquelas palavras estão colocadas ali em relação à sintaxe, né? Tem a ver também com o tom de voz que está ali. Às vezes a gente tem que enxergar uma ironia, às vezes a gente tem que enxergar uma palavra de juízo, às vezes a gente tem que enxergar um tom de voz mais paternal, e o contexto de cada texto é que vai nos indicar isso, não é a gente que decide, né? Não é eu que decido, isso aqui é uma alegoria ou isso aqui é literal. O próprio texto bíblico nos mostra o que e como está sendo revelado ali, ok? Então, hoje nós vamos estudar o livro do profeta Ezequiel. E nesta visão panorâmica, né, como sempre, a gente vai ver como isso aponta para a pessoa de Jesus. Não é demais lembrar que Jesus mesmo explicou aos seus discípulos no caminho para Emaús que cada um dos livros das Escrituras como que se relacionavam com ele. Então não dá para concorrer com isso, né? Então se Jesus, por exemplo, se Jesus está dizendo o que está a respeito dele em cada um dos livros da Bíblia, o que pode ser mais importante do que a presença de Jesus sendo anunciada ali, né? Então, por mais que a gente vai entender o contexto histórico e literário, a gente quer saber como que isso, de alguma maneira, está apontando para o Senhor Jesus. Então, a partir deste momento, passo a compartilhar a tela. Me sinaliza com joinha se está aparecendo a tela aí compartilhada. Obrigado. Yehezkel, Ezequiel, cujo significado é Deus fortalece. Por que será que Deus vai escolher um nome, ou melhor dizendo, por que será que Deus vai escolher um profeta
cujo nome é Deus fortalece. Lembra que Deus, né, ele fala de muitas maneiras. Se nós olharmos aqui para Hebreus capítulo 1, vamos para lá? Embora o nosso estudo seja em Ezequiel, devemos lembrar que toda a Bíblia está interconectada. Então vamos olhar Hebreus capítulo 1. E quem gostaria de fazer esta leitura aí de Hebreus capítulo 1, versículo 2? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muito. Antigamente Deus... Perdão, vai. Primeiras Tá bom. meninas. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, nós temos aquela informação ápice aqui, que é a partir da vinda de Jesus, toda a revelação é a partir de Jesus e em Jesus. Só que o versículo 1, ele diz o seguinte: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas. E esse muitas maneiras é que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. Lembra que o profeta Jeremias teve que pegar um cinto de linho e colocar nele, e depois pegar o cinto de linho e colocar lá no rio, né? Essa era uma maneira. Então tinha a maneira falada, tinha a maneira escrita, tinha a maneira visual, e o próprio nome dos profetas era uma maneira que Deus usava para comunicar a sua mensagem. Porque a gente fala Ezequiel, mas como é que eles ouviam? Deus fortalece? O que tu tem a dizer para nós aí? Ah, quem é que disse isso? Olha, Deus fortalece e disse isso. Quem é que está aqui com a gente? Deus fortalece e está aqui com a gente. Então, não é aleatório no plano eterno de Deus que o nome desse homem significará Deus fortalece, ou aquele que é fortalecido por Deus. Por quê? Porque esse momento no qual o profeta Ezequiel ministra, eles precisam saber que Deus está presente e que Deus dá a força necessária, porque eles estão num momento muito difícil como povo, como nação. Olha só, vamos fazer aqui uma retrospectiva histórica. Nós temos aqui 3 setas, né? E estas 3 setas, elas vão sinalizar 3 momentos de deportação de Judá. Mais ou menos 200 anos antes, o Reino do Norte já tinha sido levado para o exílio assírio. E agora, em 3 etapas, o Reino do Sul, conhecido como Judá, também vai ser levado para o exílio. Então, é muito importante que nesse momento de derrota, de tristeza, de confusão, lembra que é um momento de confusão, né? Nós estudamos Jeremias e Lamentações de Jeremias na semana passada, e você lembra qual é o título em hebraico do livro de Lamentações? Quem lembra? E pode compartilhar. Como? Como? O título do livro de Lamentações é Como? Tipo, como é que isso foi acontecer? Porque eles pensavam que porque Jerusalém era uma cidade que Deus havia escolhido, que Deus havia estabelecido o templo lá, que eles eram intocáveis por causa disso. E eles usavam, então, o templo e a cidade de Jerusalém como um amuleto, né? Então, Deus vai mostrar para eles que não adianta esta fé supersticiosa, com amuletos, com símbolos religiosos. O que importa é a fé através de um relacionamento vivo com o Senhor. Então, eles são levados para o exílio por conta do pecado. Mas Deus não está trazendo esta punição como o fim da linha. Deus está tratando o seu povo. A própria palavra de Deus diz que ele, como um pai, disciplina os seus filhos, porque um pai disciplina os filhos que ama. E é necessário, então, que o povo saiba que Deus está presente, fortalecendo que isto é um momento importante, mas vai passar.
Então faz muito sentido que o nome do profeta que está atuando nesse momento é o profeta Ezequiel. E aí vamos dar uma olhadinha, então, no próprio livro de Ezequiel para ver o que ele nos conta. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 1. Profeta Ezequiel, capítulo 1. Então vamos lá. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E aqui nós temos o que é muito comum nesse tipo de literatura, que em determinado momento a pessoa se refira a si na terceira pessoa. Então, é um jeito que ele tem de fazer a abertura do livro bíblico, né? Dizendo a palavra do Senhor veio a Ezequiel. E a partir do versículo 4, então, ele traz para a primeira pessoa. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. E aí ele vai contando, então, tudo que ele viu nesta visão. Não há muita dúvida para nós de que o próprio profeta Ezequiel foi quem escreveu isso, porque a fluência natural do texto vai nos falar a esse respeito, né? No versículo 3, no versículo 4, lá no capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Então, a palavra do Senhor veio a mim. Então, a pessoa que está tendo a visão é a pessoa que está trazendo esse relato. E aqui trata-se, então, de Ezequiel. Só que nós temos uma característica interessante aqui em Ezequiel, que eu não sei se o que chamou a sua atenção, mas olha que informação nós temos aqui. Esse aqui é o livro do profeta Ezequiel. Mas dá uma olhada aqui no versículo 3 do capítulo 1. O que chama a sua atenção ali? No versículo 1? No 3, desculpa, capítulo 1, versículo 3. Ah, tá. Tá fechado, Charlene? Que a palavra veio expressamente dita para ele. Ok. Mas em relação à característica dele, a gente sabe que ele é profeta, mas aqui tem uma outra característica que é surpreendente. A mão do Senhor esteve sobre ele? Ok, esta é uma maneira de dizer que o Senhor está com ele. Ele era algo para ele. Ele era filho de um sacerdote? Ele era de linhagem sacerdotal. Então nós temos alguém aqui que é profeta e sacerdote. Gente, isso aqui é algo diferenciado. Porque em Israel nós temos 3 ofícios: o ofício do rei, o ofício do profeta e o ofício do sacerdote. Somente uma pessoa vai unificar estes 3 ofícios, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o perfeito rei, o perfeito profeta e o perfeito sacerdote. Mas nós temos algo aqui que, digamos assim, impressiona, porque ele é profeta e é sacerdote. Isso vai explicar no livro de... Deixa eu ver aqui. Quem é que conseguiu fazer a leitura recente do livro de Ezequiel aí? Mais ou menos, Charlene? Mas conseguiu ver alguma coisa do livro? Legal.
Legal. O melhor proveito é quando vocês conseguem ler o livro antes da gente chegar aqui, porque daí a gente vai retomando coisas. Mas eu sei que nem sempre é possível. Ezequiel é um grande livro em termos de volume, né? Tanto é que faz parte dos profetas maiores. E essa categorização tem a ver com o tamanho do registro das profecias. Bueno. Ele ser sacerdote, se ele não tivesse dito isso aqui para nós, a gente ia pelo menos desconfiar. Sabe por quê? Porque tem muita ênfase no templo, no altar, nos sacerdotes, nas ofertas, muito mais do que nos outros profetas, né? Então, tipo, tem um coração sacerdotal trazido junto aqui no livro. Então, ele já facilitou para nós, dizendo que ele é de linhagem sacerdotal, o que vai fazer muito sentido, porque vai ser muito forte a voz profética e a voz sacerdotal. E é importante que ele seja sacerdote, sabe por quê? Porque ele está ministrando em meio a pessoas que estão tristes, com medo, confusas. Então, lembra qual é o papel do sacerdote? É aproximar as pessoas de Deus. O papel do profeta é trazer a palavra de Deus. Mas a voz profética, em geral, ela é contundente, né? É uma voz que vem carregada com um tom de juízo. A voz sacerdotal é diferente. Nós vemos lá em Hebreus falando, né? Puxa, o sacerdote, ele se compadece, porque passa pelas mesmas coisas. Então, é muito importante o profeta Ezequiel sendo usado por Deus aqui, porque no meio de quem que ele está ministrando? Dá uma olhada no 1:1. Se alguém puder, leia. O 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebrar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Então, olha que privilégio que esses exilados têm, né? Tem o cara ali que é tanto profeta quanto sacerdote. Então, isso é muito legal. Eles são exilados, né? O mais próximo que nós vamos ter dos exilados agora são os refugiados, que são pessoas que não podem, por escolha própria, ficarem na sua terra. São expulsos. Nesse mês, nós estamos recebendo, como membros da igreja, uma família de refugiados, que não tem mais condições de ficar na sua terra. Pelo que pensam, pelo que professam, pelas oportunidades e condições. Então, o mais perto que nós temos de exilados agora são os refugiados. Mas quem são esses exilados aqui, sobre quem Ezequiel está escrevendo? São aquelas pessoas que moravam em Judá, mas aí sucumbiram diante do Império Babilônico, que simplesmente engoliu eles e deportou eles. Era uma estratégia militar. A estratégia militar era vir, invadir, conquistar e levar riquezas e pessoas para outros lugares do mundo. Porque se deixasse eles ali, eles poderiam se reorganizar e serem rebeldes, como de fato aconteceu e daqui a pouco a gente vai ver. Então, são exilados, eles foram arrancados da sua terra natal. Eles estão longe agora. Então, estão tristes, estão confusos, estão com medo, só que no meio deles tem um profeta sacerdote, cujo nome é Deus Fortalece. Olha como Deus é rico em detalhes, né? Áureo, podes falar. Uma pergunta. Claro, a gente sabe que a palavra de Deus não precisa de ninguém para validar ela, né? Mas o fato dele ser profeta e de ser sacerdote também, no meio do povo, naquele contexto, não dava mais credibilidade à palavra pela situação, pelas circunstâncias que tu comentaste agora mesmo. E até futuramente, não só naquele momento. Eu acredito que sim, Áureo. Eu acredito que, aos olhos do povo, ver alguém ali, né? Claro que isso pode ser uma moeda que, portanto, tem dois lados, né? Porque, tipo assim, eles não ouviram os profetas, portanto, foram exilados. Mas a classe sacerdotal estava corrompida. Inclusive, o juízo de Deus veio porque a classe sacerdotal se corrompeu. Então, tem alguém ali que representa uma classe desmoralizada em Israel. Então, o que eu quero dizer?
que pode ter isso para muita gente, tipo assim, olha, temos um profeta sacerdote aqui, mas por outro lado, nós temos alguém que tinha a responsabilidade de estar cuidando da gente, nos sinalizando que era o bom, o certo, o agradável, nos apontando para Deus, e eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles estavam participando da bagunça com a gente, né? Então tem esse lado aí, porque conforme a gente vai ver lá em Jeremias, que a gente viu, os profetas também estavam corrompidos, né? E Jeremias vai dizer, olha, o que tu está falando aí não é o que Deus está dizendo. Por isso a gente tem esses dois lados aqui, né? Então, por exemplo, se eu disser para você, gente, quem vai dar aula hoje para vocês é um político, ele está já na Câmara dos Deputados há 20 anos, ele é nosso irmão em Cristo. Vocês vão receber bem ou mal isso? Né? Isso vai depender do período histórico que a gente está vivendo, né? E vai depender muito da pessoa também. Né? A gente é muito criterioso aqui, né? Pouquíssimos políticos a gente permitiu que em algum momento tivesse um microfone aqui e nunca num culto. Nunca num culto. Né? Então, uma pessoa pode ter portas abertas ou fechadas em função de ser aqui um sacerdote ou um profeta, mas eu acho que está muito válida a observação, Laura. Eu acho que isso sim trazia a credibilidade à medida em que ele era íntegro. Então, agora eu volto a compartilhar a tela. Nós temos 3 momentos aqui, né? Lembrando que isso acontece antes da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Então, AC, antes de Cristo, né? Portanto, é uma contagem regressiva. Então, a primeira deportação aconteceu no ano 605 antes de Cristo. Porque, vamos lá para Reis, vamos para a Segunda Reis. Vamos ali para os capítulos finais de Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 23. Olha só, normalmente a gente pensa, né, que o Judá estava vivendo bem lá e quando vem os babilônios e levam eles para o exílio, mas a coisa já não estava boa, porque o mundo vivia uma tensão militar. De certa maneira, mais ou menos parecido com o que a gente vive hoje, né, com essa tensão Estados Unidos, China, Rússia. Essa semana a China fez uma demonstração com novos jatos, né, militares, em tese com motores feitos lá na própria China, que são mais leves que os motores russos, dizendo para os Estados Unidos, olha, se eles não têm medo de nós, nós vamos nos encontrar nos céus. Falando sobre a guerra, né, de aviões. Então tem essa tensão, ameaça daqui, ameaça de lá. Mas lá, nesse período aqui que nós estamos olhando de Ezequiel, não eram só ameaças, né? Era realmente guerra, guerra e guerra. E nós tínhamos aí algumas potências, a Síria, o Egito, a Babilônia vem crescendo, depois a Pérsia vem crescendo. Então, era uma movimentação militar muito grande. E antes da Babilônia estar mandando aqui na Palestina, quem estava mandando era o Egito. Vamos aqui para, então, 2 Reis 23, versículo 31 em diante. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramutal e era filha de Jeremias de Líbna. Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que seus pais haviam feito. Porém, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei em seu lugar, como rei em lugar de seu pai. Como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim, mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Bem, então perceba
que nesse momento o rei de Israel é um rei vassalo do rei do Egito. Então o faraó Neco é quem manda em Judá nesse momento. Então como é que eles exerciam o domínio? Eles depunham o rei, ou matavam ou depunham, mas levavam o rei preso, como levaram o rei de Israel, de Judá preso para o Egito, e nomeavam outro rei e mudavam o nome do rei, porque quando eles mudavam o nome do rei, eles mostravam que tinham tanto poder que podiam até determinar qual era o nome do rei. E impunham pesados impostos. Aí, então, quem está dominando são os egípcios. Os egípcios mandam em Judá. Mas olha só o que vai acontecer. Esse cara que foi nomeado, né, pelos egípcios, versículo 36, Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que seus pais haviam feito. Foi durante o reinado de Joaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Joaquim foi servo de Nabucodonosor. Então, olha só. Então, quem estava mandando aqui era o Egito. Mas a Babilônia vem, o Egito se retrai e nunca mais volta. Então, quando a Babilônia vem, ela diz, não, tu não é mais agora um rei servo do Egito. Tu é um rei servo da Babilônia. Ok, então tá. O domínio agora é da Babilônia. O rei fantoche de Judá é um rei a serviço da Babilônia. Mas olha o que acontece. Mas depois se revoltou contra ele. Então ele era subserviente ao rei do Egito. Vem a Babilônia, ele vai ser subserviente à Babilônia, mas ele vai se rebelar, porque a Babilônia vem, ok, a gente que manda. Daí a Babilônia vai continuar dominando o mundo e diminui um pouco as forças ali na Palestina. E aí o rei de Judá acha que, não, eu acho que dá para a gente meter contra eles, eu acho que dá para encarar essa aí. Vamos em frente. E aí ele se rebela contra nada mais, nada menos que o imperador do mundo, que é o rei da Babilônia. E aí olha o que acontece. O Senhor enviou contra Joaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. E aí não tem, né? Vem e abafa tudo. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio de seus servos, os profetas. Na verdade, isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os seus pecados, todos os pecados cometidos por Manassés e também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Com isso, eu estou mostrando para vocês que tem esses movimentos de ida e vinda, mas então em 605 tem a primeira deportação, tá? Nessa primeira deportação, sabe quem é que vai? A nata, a elite. Entre eles, o nosso amigo profeta Daniel. O profeta Daniel já vai para o exílio nessa primeira leva aqui. Depois, em 597, né, Joaquim e Joaquim vão ter essa rebelião aí, e aí vai ter uma nova deportação com cerca de 10 mil cativos. E, por fim, vai em 586, depois de uma resistência ali bem aguerrida, mas aí em 586 não tem mais. Aí a Babilônia destrói Jerusalém e destroça Judá, né, o reino. Destrói a capital, destroça o reino todo. Então, 586 chega ao fim, o que se poderia chamar de nação de Judá, como um povo que tem um território, porque eles perdem o território agora, e aí sim fica pouquíssima gente para trás e apenas os mais pobres, e aí ali, nesse meio de mais pobres, vai ter ainda um sistema de exploração, que depois Esdras, Neemias vão ter que trabalhar com isso quando há o retorno. Aqui, nessa segunda deportação aqui, no ano de 597,
então Ezequiel vai ser levado para o exílio. O profeta Daniel já tinha sido levado aqui, né? E aqui, então, depois, vamos colocar aí menos de 10 anos depois, Ezequiel será levado para o exílio. E aqui em 586, um pouco antes disso, Jeremias é levado pelo remanescente que tinha ficado para o Egito. A gente já viu isso quando estudou ali o livro de Jeremias. Isso é importante. Por que isso é importante? É importante para saber onde, quando e com quem o profeta está ministrando. Porque daí a gente vai conseguir entender por que ele está dizendo aquelas coisas. Se a gente não entende isso, a gente acaba fazendo aquela linha direta, né, da Bíblia para mim. E é o grande erro que as pessoas cometem. Tipo, não existe uma linha direta da Bíblia para mim. Existe uma linha que é a palavra de Deus acontecendo num tempo com aquelas pessoas tendo um determinado significado. Aí, aquele significado, eu posso pensar como é que ele se relaciona comigo. Então, tem que levar em conta isso. Ah, mas daí é muito difícil. Não, não é difícil. Requer buscar conhecer a palavra de Deus. Ler, meditar, estudar, orar pedindo a Deus entendimento. Não é uma fórmula enigmática. Senão Deus não precisava nem ter revelado, né? Mas ele revelou, então ele quer que a gente entenda. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo para poder respeitar de fato o que é a palavra de Deus e não o que eu quero que seja a palavra de Deus. Então, nós temos 3 profetas aí mais ou menos contemporaneamente. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui que tem um... Ah, não, tá certo, desculpa. É porque tá tudo centralizado e eu vi que as duas setinhas aqui parecia que estava alinhada, essa aqui estava desatualizado e aí eu meio que não gosto muito desse negócio de ter alinhado, mas eu vi que não é isso, é porque tá centralizado mesmo, né? Então, como tá centralizado, tá tudo certo. Nem tem o toque nada, tá? Quem pensou isso aí, sei lá o que pensou. Então, vamos lá. Em cada uma das deportações, Jeremias continua até o fim em Jerusalém. Né? Um pouquinho antes do grande terror final, eles fogem e levam junto Jeremias para o Egito. Né? Mas Jeremias vai profetizando no meio daqueles que continuam ainda em Judá. Ezequiel vive no meio dos exilados na Babilônia. Daniel também foi para o exílio, mas o profeta Daniel, ele ministra no palácio, ele ministra na corte, ele se torna até primeiro-ministro. Então, tu imagina, assim, a confusão do povo que, por um lado, está sofrendo as consequências de ter desobedecido Deus e vivido no pecado, mas, ao mesmo tempo, tem a presença fortalecedora de Deus no meio deles e um profeta que ministra lá no palácio. Um dos caras mais importantes do mundo é um dos profetas do povo, né? Então, veja que misto de sentimentos esses exilados têm. Mas, então, agora você já sabe, né? Quando você lê Jeremias, Ezequiel e Daniel, você sabe que eles eram contemporâneos. Jeremias está ministrando em quem ficou em Jerusalém, em Judá. Ezequiel está ministrando em meio aos que foram exilados, mas no meio do povo. E Daniel está ministrando lá no palácio babilônio e depois no palácio dos persas. Vamos para o nosso quadro geral, no qual a gente tem aquela visão bem, digamos assim, panorâmica mesmo, tá? Deixa eu só ver se tem algo aqui que seria importante a gente pensar aqui antes. Mas vamos lá para o quadro. Nós temos 48 capítulos no livro de Ezequiel. E aí nós temos, nos 3 primeiros capítulos, a comissão de Israel, né? A palavra do Senhor vindo a ele. Então, no capítulo 1 até o 1:28, nós temos essa visão da glória do Senhor.
E aí, do 2:1 até o 3:27, um comissionamento para ministrar a palavra. E aí, o que ele está recebendo de Deus, coisas que estão acontecendo, do capítulo 4 ao 24, se referem ao juízo sobre o povo de Judá. Só que tudo isso aqui ainda é antes do cerco final. Qual é o cerco final? É aquele que os babilônios vêm, cercam Jerusalém, e lá dentro de Jerusalém eles vivem aquela calamidade de viverem até o canibalismo, né? Porque não entra comida, não entra recurso, não entra nada lá, até que em 586, 587, nós vamos ter a derrubada, realmente a destruição de Jerusalém. Mas perceba que o que ele está ministrando aqui neste momento ainda é antes do fim. Ele está ministrando coisas ainda que seriam futuras em relação à destruição, né? Do capítulo 1 até o 24, nós vamos ter Ezequiel anunciando que Deus certamente trará o juízo. Então, até aqui, antes do cerco. E antes da queda, né? Aí, no capítulo 25 até o 32, nós vamos ter o profeta profetizando durante o cerco. Só que daí ele está profetizando contra as nações gentílicas, ou seja, os povos não judeus. Eles não devem pensar que eles são melhores do que os judeus, eles não devem pensar que é a força deles que está fazendo isso, porque Deus está desaprovando todo mundo está em pecado, e eles só estão obtendo vitórias porque Deus está fazendo eles obterem estas vitórias para que o juízo seja exercido. E aí, então, do 33 até o 48, nós teremos profecias. Nós vamos ter profecias de restauração, palavras de restauração. Nós temos aqui um entendimento, pelo próprio Ezequiel, de que ele está ministrando lá na Babilônia. Então, mesmo que lá no início ele está trazendo uma voz de juízo contra Judá, ele está fazendo isso a partir da Babilônia. Ok? Se dirige a Judá, mas a partir da Babilônia. E esta parte que interessa muito para nós é entender de que maneira que o que está registrado no livro se relaciona à pessoa do Senhor Jesus. Porque tudo deve apontar para Jesus. Eu gosto muito de uma ilustração. Você lembra quando a gente estudou ciências lá no ensino fundamental ainda, né? A diferença entre rios e afluentes, né? Então, afluentes são pequenos ou menores cursos d'água que correm em direção a um rio principal, que por sua vez, em algum momento, vai chegar no mar. Bueno, Jesus é o rio de vida. Jesus é o rio que traz todo o sentido para as Escrituras. Às vezes, as Escrituras estão falando diretamente sobre o rio. Por exemplo, nos Evangelhos. Toda vez que os Evangelhos estão falando sobre o que o Jesus está fazendo, está nos trazendo relatos do rio. Mas, às vezes, a Bíblia não está falando diretamente sobre Jesus. Ela está retratando um afluente. E qual é o nosso trabalho quando nós lemos a Bíblia? Nos perguntarmos de que maneira esse afluente está se direcionando ao rio. Então, não é que aquele afluente está falando diretamente de Jesus, mas eu quero saber como é que isso aqui vai levar para Jesus. Esse é o nosso trabalho. Porque se você pega um afluente e você não quer, digamos assim, ir para o rio, você vai ir contra a correnteza, né? Se você fizer uma barragem, né? Se você quiser desviar o curso daquele afluente, você está fazendo algo diferente da natureza dele.
Assim como ler a Bíblia e não procurar como se relaciona com Jesus é fazer uma barreira, é fazer um desvio no curso. E isso não interessa para nós, porque todos nós precisamos do rio de água viva. Vamos olhar, então, para estas figuras messiânicas. Lembra que isso está acontecendo aqui quase 600 anos antes de Jesus vir ao mundo ainda. Mas vamos lá, então, para Ezequiel 17, 22 e 24. Quem que pode se propor a fazer esta leitura? Ezequiel 17, 22 e 24. Assim diz o Senhor Deus: também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto sublime. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Então, aqui nós temos a figura de um renovo. Por que essa ideia de renovo? Porque algo que foi, acabou, mas que será restabelecido. Este broto aqui em Ezequiel, ou renovo, ele está associado a Isaías, a Jeremias e Zacarias. É uma mensagem que Deus tem trazido. Vou pedir a gentileza da Charlene abrir em Isaías 11, 1. A Karine, Jeremias 23, 5. E Zacarias 3, 8, Sandra. Zacarias 3, 8. É 3:1, é isso? Isaías 11, 1. 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Próximo, que é o Zacarias 3, 8. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Então, todos esses profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias e Ezequiel, eles estão falando sobre um renovo, porque imagina que Judá é uma árvore e ela foi derrubada. Acabou, né? Só que, lembra daquela música Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, olhai, olhai os lírios do campo. E aí, para nossa alegria, né? Ficou famoso aí essa canção que a gente cantava desde criança, né? Essa ideia do renovo. Então, quem é o renovo? O renovo é o Messias, porque Jesus será arrancado da terra. Mas pelo poder de Deus, no Espírito Santo, ele vai ressuscitar. Então, essa mensagem profética de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, está se referindo historicamente, primeiramente, à restauração de Israel como nação, mas, sobretudo, à obra de Cristo, que também será derrubado, né, porque ele vai sofrer a morte, mas ele vai ressuscitar como um renovo, como um broto, e então vai vencer a morte sendo vida. Vamos olhar também para uma figura que só se enquadra em Jesus. Vou pedir para a Elaine, Ezequiel capítulo 21, os versículos 25 a 27.
Ó ímpio profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, e essa é a hora do seu castigo. Assim diz soberano o Senhor. Tô certa? Uhum. Tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça. Eu farei dela uma desgraça. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito, eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano, o Senhor, acerca dos amonitas e de seus insultos. É uma espada, empunhada para matança, polida para consumir e para luzir com relâmpago. É isso? Até o 27, né? Eu já fui além, eu já fui até o 28. Tá, tudo bem. Melhor a mais do que a menos. Eu não achei minha Bíblia normal, eu estou com uma diferente aqui, então estou perdido. Tá bom. Então, nós temos aqui dizendo o seguinte, olha, vai ter um rei que vai ter direito de usar a coroa que você tem que tirar. Então, está falando que vai vir esse rei, que não é um rei ímpio, né? Agora, será um rei diferente, porque não é um rei que nasceu num palácio, é um rei que vai nascer numa manjedoura, né? Por isso a gente tem aqui que o humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Mas aqui nós já temos, então, essa fala messiânica a respeito do rei messiânico que virá e que, de fato, já veio agora, que é Jesus. Vamos todos para o 37 e vamos olhar o versículo 22 em diante. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então aqui nós temos muita figura messiânica, né? Nós temos aqui a figura do rei Davi. Mas olha, isso aqui é muito estranho. Porque noves fora, Davi foi rei quase 1000 anos antes. Davi já morreu. Acabou o reinado em Israel. Não tem mais rei reinando em Jerusalém. E aí, por que está falando aqui, meu servo Davi reinará? Porque a promessa de Deus que viria o Messias é através da linha do rei Davi, da linhagem do rei Davi, né? Começa lá com Abraão, Isaac, Jacó, e aí Judá, e aí o rei Davi, Salomão, tarará, até chegar na pessoa de Jesus. Então, o rei messiânico também era chamado de Davi, né? Ou raiz de Davi, certo? Então, esse rei esperado aqui, que tem o direito de governar, que virá em humildade, mas será exaltado como de fato foi, é o Senhor Jesus. E nós vemos aqui, eu até não coloquei no slide, mas nós temos a questão do templo, né, do santuário,
que vem no meio do povo. Vou colocar aqui no slide para... Olha aqui no versículo 26. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. João, no capítulo 1, vai dizer que a palavra virou carne e habitou entre nós. Lembra, de vez em quando eu falo, a palavra habitou, se fosse traduzida literalmente, seria tabernaculou, ou seja, montou seu tabernáculo entre nós. Então, o próprio tabernáculo habitando no meio do povo é uma figura messiânica, referente a Jesus. Agora, nós ainda estamos aqui no capítulo 37, mas aqui nós já temos também a figura do pastor. Todos eles terão um só pastor. Mas vamos para o capítulo 34. Vamos ler o 22 ao 24. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Gente, olha só, eu disse para vocês, né, que Deus nos cerca com detalhes tão riquíssimos que às vezes passam batido, né? No batismo de Jesus, vem uma voz dos céus, na qual Deus diz o quê? Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. O que Davi significa? Eu sei porque é o meu nome. Davi significa o amado. Então, olha a riqueza dos detalhes, né? A sutilidade de Deus em cada parte, dizendo que o meu servo amado vai ser o pastor. E quem é que diz eu sou o bom pastor? Quem é que diz claramente eu sou o bom pastor? O amado, Davi, que é Jesus. Então, gente, assim, cada mínimo detalhe, assim, das escrituras sagradas, assim, mostra como Deus é sábio, assim, e não é que tem riqueza escondida. Tá tudo revelado aqui. A gente precisa fazer pelo menos um mínimo de esforço de estudar a palavra, né? E aí sermos surpreendidos, assim, né? Então, Deus fortalecendo, falando sobre o amado. Ezequiel falando sobre Davi. Eita Deus, né? E aí, no capítulo 47, tem algo, né, que para mim é a passagem, uma das passagens principais da Bíblia. E eu até vou fazer uma coisa diferente agora, me perdoem se vai dar um eco aí de vez em quando, mas vai durar pouco que eu já vou resolver, tá? Mas é que eu quero mostrar para vocês. Tcharam! Tô aqui. Tá. Vocês estão me escutando? Tá. É que eu quero mostrar para vocês o meu quadro. Esse quadro aqui é um rio
E aqui tem um versículo bíblico, ó, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Esse quadro foi pintado pela Dionísia, que é membro aqui da igreja, e ela me deu de presente, porque ela sabe dessa minha predileção por esse versículo de Ezequiel, capítulo 47, então está aqui na minha sala. E aí eu tenho um gosto especial, e aí eu fiz questão de mostrar para vocês esse quadro que está lá no fundo. Vamos então para este capítulo 47, que é maravilhoso. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Agora lembra que não tem mais templo, né? O templo foi destruído. Então isso aqui é uma visão profética. E eis, desculpa, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava na cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem ao Vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficam saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque estas águas chegaram lá. As águas do mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Então, olha que maravilha. Nós temos aqui uma visão de um rio que sai do templo, né, de Deus, e esse rio, ele vai desaguar lá no Mar Morto, né? O Mar Morto é algo que existe hoje ainda lá, né? É uma região turística em Israel. Ele é literalmente morto porque o índice de sal é muito alto. Então, não tem como ter seres vivos devido ao alto teor de sal, e muda a densidade da água também, que as pessoas ficam boiando, né? É difícil afundar de tanta densidade de sal. Mas nessa visão aqui está dizendo que o Mar Morto ganha vida quando o rio chega lá. Essa aqui, gente, pode ser chamada como passagem evangelística do Antigo Testamento. Isso aqui é o Evangelho, o rio trazendo vida onde há morte. O que é o Evangelho, senão a boa notícia de que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo morto, perdido, né? Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. Se ele veio para que a gente se ele veio para que a gente tenha vida, é porque a gente não tinha, porque nós estávamos mortos. E Jesus, fluindo de Deus Pai para nós, nos traz vida. Essa passagem é maravilhosa, porque ela ilustra exatamente o que Jesus faz nas nossas vidas. Ele traz vida onde há morte. Por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Isso mexe tanto comigo que é o versículo que está ali naquele quadro e é o que me lembra do poder do Senhor de trazer vida em momentos escuros e difíceis, em pessoas para as quais não há impossível de serem salvas, por mais que aos nossos olhos não seja. Puxa, se o Mar Morto pode ganhar vida, né? Isso é uma ilustração do poder do Senhor Jesus.
Quando a gente olha lá para Apocalipse 22, capítulo 1, 22, versículo 1 e 3, nós temos também a visão deste rio fluindo do trono, que vai trazendo vida, que vai trazendo cura. Jesus, quem ele é, aquilo que ele faz, é esta fonte de água viva, é o rio de água viva que percorre todas as Escrituras, trazendo vida. Esse é o nosso Senhor Jesus. Agora eu encerro a gravação para que a gente possa compartilhar aqui as nossas impressões, questões, dúvidas. E se você está assistindo a esta gravação, e se você tiver alguma dúvida ou contribuição a fazer, peço que não comente aqui no YouTube, porque fica registrado aqui a aula, mas a gente não volta ali para interagir nas aulas de teologia. Então, se você tiver alguma questão, por favor, pode me enviar direto para o WhatsApp 54999075685.